Evangelho de Mateus, no capítulo 6, vamos ler do versículo 25 até o 34. São palavras do Senhor Jesus, que disse assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, Jesus diz. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. E Jesus termina dizendo assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Você pode ficar com sua Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, nesses versículos que nós lemos, porque nós vamos voltar para alguns deles. Jesus fala um pouquinho aqui sobre preocupação. Talvez na sua Bíblia esteja a palavra ansiosos, preocupados. Preocupação é sinônimo de ansiedade, que todos sabem é um dos problemas psíquicos mais comuns nos dias de hoje, não é verdade? Talvez você pensasse que isso fosse uma característica exclusiva do século XX, agora do século XXI. Porém, lendo a palavra, nós vemos que não é apenas no mundo de hoje. As preocupações com a vida, com as coisas dessa vida, com a comida, com o alimento, com a provisão, com o mantimento, com o futuro, com o dia de amanhã, existem desde que o pecado entrou no mundo. O homem vivia tranquilo, sem nenhuma preocupação, até o dia em que pecou. E aí começaram os problemas, começaram as preocupações. É por isso que já há quase 2000 anos Jesus alertava os seus discípulos para que não ficassem ansiosos, que não ficassem preocupados com a própria vida. É claro que, olhando para os dias de hoje, ninguém pode negar que o mundo é cada dia pior, cada dia mais agitado, mais corrido, com mais estresse, com mais riscos, com mais preocupações. Você já conheceu alguém preocupado, alguém ansioso? Quem é que não conheceu? Os médicos atendem a cada dia mais gente assim, ansiosa, preocupada, com síndrome do pânico, com depressão, com medo e até mesmo com desespero só de pensar no dia de amanhã. Quanta gente sofrendo por antecipação, que é justamente o que significa a palavra preocupação. Pré significa antes. Você já está ocupado
com algo que nem aconteceu, já está se preocupando, já está se descabelando, já está se entristecendo, já está antecipando os problemas que você acha que haverão. Talvez mais tarde, no mesmo dia, ou talvez no dia de amanhã, ou talvez daqui a um ano. Mas a palavra de Deus, queridos, como sempre, contém o melhor tratamento para este problema. A solução definitiva para a ansiedade do coração do ser humano está aqui na palavra de Deus. E é por isso que nós vamos refletir nessa noite sobre o que Cristo nos ensina em sua palavra sobre essa questão. Nosso tema é: Deus cuida dos seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Tem certeza disso? Levante a sua mão aí. Você tem certeza disso? Então repita comigo: Deus cuida dos seus filhos. Amém. Primeiramente, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, quais são os males da preocupação. Porque tem gente que já está acostumada, habituada a viver preocupada, a viver ansiosa, a viver pensando no que vai acontecer, no que poderia acontecer, que às vezes nem acontece, e já não se dá conta dos males da preocupação. Nós precisamos entender por que a preocupação é tão prejudicial para qualquer pessoa, não importa se é uma criança, um adulto, não importa se é pobre, se é rico, se é idoso, em qualquer lugar. Veja bem, se Jesus está dizendo, não se preocupem, você leu isso na sua Bíblia? Não se preocupem. Ele deve ter boas razões para fazê-lo, não é mesmo? Jesus não disse nada, nenhuma palavra, só por falar. Em tudo ele tinha uma razão, um motivo, um propósito. Você crê nisso? Então vamos entender quais são, alguns apenas nessa noite, dos males da preocupação. Que na verdade são tantos que a gente poderia ficar imaginando muitos outros aqui, além desses. Mas eu trouxe apenas alguns para refletirmos. Em primeiro lugar, a preocupação pode se tornar um pecado. Tem gente que fica assustado ao ouvir isso. Não, preocupação não é pecado, eu só estou preocupado. Só estou preocupado. A psicologia diz que a ansiedade se torna um transtorno psíquico. Mas a Bíblia mostra que isso também pode se tornar em um pecado na vida do crente. Porque a ordem expressa de Jesus é uma ordem. Ele diz, não se preocupem com sua própria vida. Quando Jesus diz, não faça isso, e você faz, isso é desobediência. Assim como quando ele diz, faça isso, e você não faz, você também está em desobediência. Além disso, não apenas aqui, mas em muitos outros lugares, a Bíblia deixa claro que não devemos nos preocupar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, Pedro diz, lancem sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. Toda a vossa ansiedade. Se você vai lançar toda a vossa ansiedade, que ansiedade vai sobrar para você? E Pedro diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É por isso que você pode e deve fazê-lo, lançar toda a preocupação, toda a ansiedade sobre o Senhor. Muitos justificam a sua ansiedade, a sua preocupação, dizendo assim, eu sou assim mesmo, eu simplesmente sou ansioso e não tenho como controlar isso. Já ouviu gente falando assim? É que eu sou muito ansioso. Eu estou preocupado, é que eu sou muito ansioso. Mas a Bíblia diz lá em Filipenses, no capítulo 4, não andem ansiosos por coisa alguma. Então não existe, eu estou ansioso, mas eu tenho uma justificativa para isso. É por causa daquilo. É porque vai acontecer não sei o quê. É porque eu acho, é porque eu estou sentindo. A Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, nós somos autorizados. Olha, se isso acontecer, então você pode ficar preocupado. Você já viu Jesus preocupado?
Mateus, Marcos, vinham endemoniados lá com 6.000 demônios. Jesus, agora eu fiquei com medo. Ficava preocupado? Por que Jesus não ficava preocupado? 10 leprosos de uma vez para serem curados. Jesus só falava, podem ir já. Pode já ir que no caminho vocês vão ser curados. Ele não ficava preocupado, ele não ficava com medo de nenhuma circunstância, porque ele sabia que o seu Pai estava ao seu lado, que o Espírito Santo estava com ele. Por isso, queridos, nós que somos filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus, também podemos confiar, assim como Jesus confiava. E não andar ansiosos, e não ficarmos preocupados antes de algo acontecer. Cuidado para não pecar andando ansioso. É claro que às vezes por um instante você se preocupar com algo, vem um pensamento e você tem aquela preocupação momentânea, mas o que você deve fazer em seguida para não pecar? Já colocar diante do Senhor, lance sobre Ele toda a sua preocupação. Você já fala, Senhor, eu entrego a Ti essa situação e eu confio em Ti, como nós cantamos nessa noite, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Quem fica ansioso não tem descanso. Quem fica ansioso não dorme direito, porque está dormindo, vai dormir, tenta dormir, mas não consegue, porque está pensando nos problemas de amanhã, ou nos problemas de hoje também, que ele não conseguiu resolver. Cuidado para não pecar vivendo em ansiedade, em preocupação. Mas não apenas isso, há um segundo mal que vem diretamente da preocupação, da ansiedade, é que ela impede a frutificação. Você sabia disso? Quando você está sempre preocupado, olhando para os seus problemas e focando neles, você não vai produzir frutos. Você não vai ser bênção na vida dos outros. Sabe por quê? Porque o seu foco são os seus problemas, são as suas dificuldades, são os seus medos. É interessante na parábola do semeador, que Jesus ensina sobre vários tipos de solo. Vocês se lembram? E uma semente foi lançada entre os espinhos. E aí quando começou a crescer, ela não prosperou, Jesus diz, ela não cresceu. Mas quando Jesus explica, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, para os seus discípulos, explica a parábola do semeador, ele diz assim, que aquela semente que caiu entre os espinhos, que não prosperou, que não cresceu, ela não cresceu por causa das preocupações da vida. Isso está lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 19. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, que faz as pessoas se descabelarem, eu preciso ganhar dinheiro, eu vou perder dinheiro, aí fica preocupado. E os anseios por outras coisas, Jesus diz, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. As preocupações fazem com que a palavra de Deus se torne infrutífera na sua vida. Quem disse? Jesus disse. Você pode ouvir a palavra todos os domingos. Você pode ouvir segunda, terça, quarta, todos os dias. Você pode ler a sua Bíblia, mas não produzir fruto, porque você está sempre preocupado com as coisas dessa vida, com a sua própria vida. A preocupação faz você olhar apenas para si mesmo, para os seus problemas, as suas dificuldades, apenas para as coisas terrenas. Você já viu alguém ficar preocupado com o que está acontecendo lá no céu? Você já viu alguém se preocupar com as coisas eternas? Quando você pensa nas coisas eternas, você não fica preocupado, você fica cheio de alegria. A ansiedade vai embora. Mas quando você pensa aqui, nesse mundo caótico, você se preocupa. E a ansiedade começa a tomar conta de você. E você não dá fruto. Alguém convida você, vamos visitar um irmão que está doente. Não posso, estou resolvendo os meus problemas, estou cheio de problemas para resolver. Tem gente que pensa que só ele tem problemas.
Quando você conversa, irmão, você não sabe o que eu tenho passado. Eu não sei, mas você também não sabe o que eu tenho passado. Todos têm os seus problemas, todos têm as suas dificuldades. Cuidado, porque a preocupação vai impedir você de dar fruto. E o Senhor Jesus nos salvou para dar fruto. A semente é plantada para que ela germine, brote, cresça e frutifique. Mas como você vai frutificar? Só pensando nos seus problemas, sempre ansioso. Em terceiro lugar, a preocupação vai aumentar os seus problemas. Você sabia disso? Isso é comprovado, inclusive, pela medicina. A ansiedade é como um câncer dentro de você, que vai crescendo, que vai se espalhando e vai só aumentando. Ela vai tomando conta de você. E os médicos dizem que isso pode causar outras doenças, outras enfermidades, não só na mente, como também no seu corpo. São as chamadas doenças psicossomáticas, que elas se originam na mente, nas suas preocupações, nos seus medos, e aí vão se manifestar no seu corpo. E você fica doente literalmente, ou seja, além de a preocupação não resolver os seus problemas, ela também os faz crescer, aumentar. A ansiedade levará você a especular sobre problemas que talvez nunca irão acontecer. Mas você vai estar lá pensando, e se acontecer? E vai viver com medo. A ansiedade vai roubar a sua paz e vai levar você a ser dominado pelo espírito de medo, que não é o que Deus tem para a sua vida, que não é o que Deus tem para os seus filhos. Eu olho para Davi, diante de um gigante de quase 3 metros, e a Bíblia diz que ele era um jovem, com um aspecto gentil, ruivo, pequeno, talvez um adolescente. E aí? Ele olha para aquele gigante e fala, socorro, deixa eu voltar para cuidar das minhas ovelhinhas. Não. Davi olha para um gigante, talvez fosse o dobro do tamanho dele, experiente, um guerreiro experiente. Davi nunca tinha ido para uma batalha. E diz, quem é esse? Quem é esse para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que é que você fala para os seus problemas? Ai, que problemão gigante, esse eu não vou conseguir. Tem gente que fala isso. Tem gente que vai dormir pensando, agora não vai ter jeito. Agora, realmente, eu estou frito. Quando você deveria dizer, o que é isso? O que é isso? Diante do Deus Todo-Poderoso, a quem eu sirvo, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, que é o dono da minha vida, que é o meu Pai. É isso que nós deveríamos dizer para os problemas. Cuidado, porque a preocupação não vai ajudar em nada, só vai aumentar os seus problemas. Mas não apenas isso, a preocupação também nos leva a um outro pecado, que é a murmuração. Você sabia? Quando você fica focando nos problemas, daqui a pouquinho a sua boca vai falar sobre o quê? Problemas. Você não vai ficar só pensando neles, você vai verbalizar. Você viu? Irmão, você viu o que aconteceu? Você viu o que está acontecendo no Brasil? Você viu o que está acontecendo na Venezuela? Acho que nós somos a próxima Venezuela. Acho que nós vamos virar a Coreia do Norte. Irmãos, se isso aqui for se transformar na próxima Venezuela, o nosso Deus vai continuar sendo o nosso Deus. Vai continuar cuidando de nós, vai continuar nos sustentando. E se não for, você está perdendo tempo ao se preocupar e se desgastar, e reclamar e murmurar. Geralmente, quando nós estamos preocupados, é isso que nós começamos a fazer. Reclamamos das circunstâncias, das situações, dos problemas, das previsões, das possibilidades. Nós achamos então que Deus se esqueceu de nós, que somos mais desafortunados, mais infelizes, mais injustiçados que os outros. Aí a gente começa, ai, coitadinho de mim. Começam então as reclamações. Você deixa de ver as muitas bênçãos que Deus já derramou sobre a sua vida.
as orações respondidas, a graça do Senhor, o perdão do Senhor, a misericórdia do Senhor, e começa a olhar só para o seu problema. Aí o seu problema começa a aumentar. Ele vai parecer um gigante diante de você. E aí, quando a gente olha para a história do povo de Israel, eles tinham acabado de sair do Egito, onde Deus enviou 10 pragas. A última, em uma só noite, Deus enviou um só anjo que matou todos os primogênitos do Egito, enquanto nenhum só dos filhos de Israel foi morto. Quando eles saem do Egito, chegam diante do mar, vamos morrer. Já começaram a reclamar. Por quê? Preocupados. Agora nós vamos morrer, não tem para onde passar. Atrás está vindo o faraó e na frente é o mar. Por que, Moisés, que você fez isso com a gente? Deus só falou uma coisa para Moisés: ordena ao povo que marche. Mas marchar pelo mar, o Senhor só fez assim. O mar se abriu e o povo passou pelo meio do mar. Será que eles precisavam ficar reclamando? Será que eles já precisavam falar, nós vamos morrer? Como muita gente fala por qualquer coisa, eu vou morrer, agora eu vou morrer. Pegou gripe, ai, deve ser Covid. É só um resfriado. Está com a rinite atacada, está achando que está com H1N1, Covid, pneumonia, AIDS, sei lá mais o quê. E o povo de Israel passou 40 anos naquele deserto. Cada dificuldade, eles começavam a reclamar. Deus fazia água brotar da rocha. Deus fazia descer pão do céu. Daqui a pouco eles começavam a reclamar. Deus mandava carne, aves, para eles comerem até não aguentar mais. Mas aquele povo murmurou. E a palavra diz, não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tudo começou com apenas uma preocupação, que se transformou em uma reclamação, em uma murmuração. Precisamos tomar cuidado, querido, com as nossas preocupações. Outra coisa terrível que a preocupação faz, ela rouba a sua fé. A ansiedade é uma ladra da nossa fé. Ela faz com que você olhe apenas para o problema e se esqueça de que o seu Deus é infinitamente maior, superior, incomensurável. E que para Ele, todos os problemas que existem no universo inteiro são como nada. Se esquecem de que Ele pode fazer Sara com 90 anos de idade. Nunca tinha tido um filho com 20, nem com 25, nem com 30. Por quê? Porque Deus sabia que não era a hora. Mas quando ela tinha 90 anos, falava, agora é que eu não vou ter mesmo. Deus fala, agora você vai ter. Porque para Ele, todas as coisas são possíveis. E quando Sara ri, o anjo do Senhor fala, haveria, pois, alguma coisa difícil para o Senhor? É isso que você deveria dizer para o seu problema. Mas quando você começa a olhar para ele e ficar ansioso, você desvia os seus olhos do Senhor. Você só está olhando para o problema. E a sua fé vai diminuindo, vai murchando, igual um pneu furado. Só vai diminuindo, até desaparecer. Se você se desespera diante dos problemas, onde está a sua confiança em Deus? Não dá para dizer que confia em Deus se você está desesperado. Não faz sentido. Quem está desesperado, está desesperado porque não tem mais fé. E quem tem fé, quem pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha perdido tudo. Os 10 filhos, todos os seus bens, tudo, todos os seus rebanhos, não era pouca coisa. Ele era o homem mais rico, de repente se tornou um dos mais pobres, em um só dia. E por último, perdeu também a sua saúde, e ficou coberto de chagas, de feridas, de tumores, dos seus pés até a sua cabeça. Mas ele disse ainda,
mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Não olhe para o seu problema, olhe para o seu Deus. Edifique a sua fé lendo a palavra, ouvindo a palavra, buscando conselhos de pessoas que temem o Senhor, não de pessoas que vão fazer você ficar mais preocupado, mais desesperado, mais temeroso. E outra coisa, e os seus familiares que não conhecem a Deus, e você diz para eles que conhece, aí quando vem o problema, eles que têm que vir socorrer você, o que eles vão pensar? Que testemunho nós estamos dando para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos filhos? Se no dia da doença, no dia da enfermidade, você já desmaia, e só fala na doença, e só fala na enfermidade. Quando Jó perdeu tudo, ele se prostrou com o rosto em terra e adorou a Deus. Porque ele sabia que as circunstâncias mudam. Que as circunstâncias, hoje você pode ter muito, amanhã você pode não ter nada. Mas que o nosso Deus é imutável, eterno, santo, todo-poderoso, não muda. A ansiedade a ansiedade se transforma em uma pedra de tropeço para você e para a sua família, para aqueles que estão ao seu redor, para quem convive com você, que vai falar, mas não estou entendendo. Ela diz que crê em Deus, ela diz que é crente, mas está desesperada. Ele diz que serve um Deus poderoso, mas está se descabelando. Faz sentido? Não faz sentido. A gente escandaliza até os outros quando vive ansioso, mas dizendo que é filho de Deus. Olha só o que Jesus fala. Veja como a ansiedade é falta de fé. No versículo 30 que nós lemos: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo, que fé pequena? Que fé pequena vocês têm, que estão aí desesperados, preocupados com coisas que para Deus são menos do que nada. A pergunta aqui é, se você confia em Deus, por que você está preocupado? Como diz aquele hino, que faz uma pergunta: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Confia nele, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Diga para a sua alma, por que te abates, ó minha alma? Você compreendeu um pouquinho quais são alguns dos males da preocupação? Será que vale a pena a gente viver preocupado? Ceder a esse sentimento da ansiedade? Mas, em segundo lugar, aqui eu quero mostrar para você as razões que Jesus nos mostra aqui nesse texto. Razões por que não devemos nos preocupar. A preocupação é como essa figura aí. Você está vendo esse homem? Sabe o que tem sobre os ombros dele? Pedras enormes, como se tivesse pedras enormes, imensas, pesadas, em cima da sua cabeça, em cima dos seus ombros. E aí você tenta se locomover, você tenta sair do lugar e não sai. Por quê? Porque está muito pesado. O fardo das preocupações é muito grande. Jesus nos mostra, em primeiro lugar, que a vida é mais do que o mantimento. Se você está preocupado com o que vai comer, o que vai beber, está tudo muito caro, a inflação está alta. Se você terá ou não mantimento na sua casa para alimentar os seus, Jesus diz assim no versículo 25, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. E ele faz uma pergunta, não é a vida mais importante do que a comida
Adianta você ter comida lá no cemitério? Lá ninguém come nada. Mas enquanto você está aqui vivo, quem é que dá a você a vida? Quem é que mantém você respirando? Por isso Jesus pergunta, não é a vida mais importante do que a comida? Quem é que faz o seu coração continuar batendo? Está batendo agora. Se Ele é capaz de fazer o seu coração bater durante 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, sem parar, 24 horas por dia, Ele não iria prover o alimento que você precisa para alimentar esse corpo, que é muito mais simples, muito mais fácil do que fazer um coração bater por toda a sua vida. Ele fala no versículo 26, observem as aves do céu. Interessante porque Jesus fala de coisas tão comuns, tão simples. Quem é que nunca olhou os passarinhos por aí? Você já viu algum passarinho chorando, preocupado? Porque acho que a comida vai acabar, o inverno está chegando. Não. É interessante. Jesus diz, as aves não semeiam, eles não plantam, eles não têm plantação como os seres humanos fazem. Eles não colhem, eles não, agora chegou a época da colheita, vamos lá, vamos construir uma máquina, uma colheitadeira. Eles não armazenam em celeiro. Você já viu um armazém dos passarinhos onde eles vão alimentar? Vamos colocar bastante comida aqui, porque a crise está chegando. Eles não fazem nada disso. E Jesus diz, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E Jesus faz uma perguntinha para nós refletirmos nessa noite. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem você acha que vale mais para Deus? Um pardal ou você? Jesus não morreu pelos passarinhos. Jesus morreu por homens e mulheres. Você vale muito mais do que as aves. Então, o que Jesus está dizendo é que o Deus que cuida das aves jamais deixará de cuidar de você. Jamais. Por isso Davi disse, fui moço e agora sou velho. Mas, preste atenção, nunca vi desamparado, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você está preocupado? Davi viveu muitos anos e nunca viu o justo desamparado. Jesus também nos ensina, em segundo lugar, que o corpo é mais do que o vestuário. Olhando para essa realidade, na inflação, parece que a economia não está indo muito bem, tudo cada vez mais caro. E aí a gente começa a perguntar, nossa, como é que nós vamos comprar as roupas para a nossa família? Se você tem filhos, então, aí, se tem filhos em crescimento, assim, igual os nossos, né? O tênis dura, tem uma lá em casa que o tênis dura 2 meses. 2 meses já cresceu o pé, não está mais servindo o tênis. Você fala, e agora, como é que eu vou comprar roupas? Para mim, para nós, para os nossos filhos? Como é que nós vamos vestir todo mundo? O inverno está chegando. É uniforme escolar, é blusa, é camiseta, é meia, é calça. Mas Jesus diz, não se preocupem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é o corpo mais importante do que a roupa? O corpo que Deus deu a você é mais importante do que qualquer roupa ou bem material. Por isso Jesus pergunta, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Você já olhou a beleza dos lírios do campo? Você já viu um lírio pelado? Não. Lindos. Jesus diz, eles não trabalham nem tecem. E você que trabalha? Porque Deus deu a você condições de trabalhar. Que Deus deu a você capacidades que os lírios não têm. Mas Jesus diz, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Jesus sabia o que ele está falando. Nem Salomão. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo. Sabe por quê? Uma outra tradução diz é lançada no forno, porque naquela época os fornos eram aquecidos com grama, com palha, com a erva do campo. Então a erva, linda daquele jeito, servia apenas
para fazer fogo. Mas se Deus veste assim a erva do campo, não vestirá, Jesus diz, muito mais a vocês, homens de pequena fé. Os orientais faziam isso, queridos, com as ervas. E mesmo assim, Deus fazia os lírios lindos e bem vestidos. Deus que deu a você um corpo com trilhões de células especializadas, cada uma na sua função. Um coração que bate sem parar durante décadas. Será que Ele não é capaz de dar a você a vestimenta, as roupas, para você se agasalhar no frio? Tenha certeza, Ele é poderoso para vestir você, a sua casa e a sua família. Jesus também nos mostra aqui que a preocupação não muda nada, em terceiro lugar. Se a preocupação resolvesse alguma coisa, provavelmente Jesus iria dizer, se preocupem, que isso vai ajudar, vai resolver os seus problemas. Mas a realidade é que ela é completamente inútil. Por isso Jesus diz, quem de vocês, no versículo 27, por mais que se preocupe, imagina a pessoa mais preocupada que você já conheceu, talvez seja você mesmo. Ou talvez seja outra pessoa da sua família. A pessoa mais ansiosa que você já conheceu. Que rói as unhas de ansiedade. Que deita e não consegue dormir. Passando noites em claro por causa da ansiedade. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora ao seu tempo de vida? 1 hora que seja. Aliás, meia hora você conseguiria acrescentar. Talvez 1 minuto você conseguiria acrescentar. A sua preocupação não serve para absolutamente nada, Jesus está dizendo. Absolutamente nada. Orar resolve, mas preocupar-se é perda de tempo. Falar com Deus é uma bênção. Lançar sobre Ele a nossa ansiedade é o que vale a pena fazer, mas ficar preocupado é perda total de tempo. Nada, absolutamente nada será resolvido na sua vida pela ansiedade e pela preocupação. Por isso Jesus diz no versículo 34, portanto, uma vez que vocês entenderam essas coisas, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, as dificuldades do amanhã virão. Você se preocupando ou não, Jesus está dizendo. Porque no mundo, Jesus também diz, tereis aflições. Jesus não está dizendo, não precisa se preocupar que você não vai ter nenhum problema. Não, não precisa se preocupar, porque com problemas, sem problemas, independentemente do tamanho do seu problema, o seu Deus é muito maior do que o seu problema. E Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é Senhor absoluto sobre o universo. Como o pastor Paulo falou aqui nessa manhã, ele pode dizer assim, meu universo, minhas regras. São as nossas regras, não são as suas regras. Amém? Não se preocupe, porque se preocupar não serve para nada. Jesus também nos mostra, nesse texto, qual é a solução para vencer as preocupações. Para não ser dominado pela ansiedade. Preste atenção. Priorizar o reino de Deus, essa é a solução. É colocar o reino de Deus, não o seu reino. A vontade de Deus, os propósitos de Deus, a justiça dEle, acima de tudo na sua vida. Essa é a única solução verdadeira, infalível para as preocupações dos seres humanos, para as ansiedades dos seres humanos. Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar. Queridos, é a prioridade máxima. Isso é um remédio infalível. Não tem contraindicação, não tem efeito colateral. É dito e feito. Mas não é em segundo lugar. Não é em terceiro lugar. Não é em quarto. É buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. Você quer ser livre de preocupações? Quando nós buscamos o que a Bíblia diz, as coisas que são de cima. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, acabam-se as preocupações com as coisas da terra, porque as coisas de cima são tão grandiosas, tão gloriosas e são eternas,
que as coisas aqui da terra ficam tão pequenininhas, tão insignificantes, tão passageiras, que você para de se preocupar. Você está entendendo? Quando você pensa que os propósitos de Deus para a sua vida, meu irmão, são eternos, e que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é a crise, não é o governo, não são os políticos, não é o ladrão, não é o desemprego, não é o luto, não é a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os principados, nem as potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Ele precisa ser o número 1 na sua vida, o primeiro, porque Ele morreu primeiro, Ele deu a vida primeiro, para ser o primeiro em nós. Ele quer ser tudo para você. Aí você vai se preocupar com o quê? Com o quê, se Ele é tudo para você? Se Cristo é tudo para nós, ninguém pode tirar nada de nós, porque ninguém pode tirar Cristo da sua vida. Ninguém pode roubar você das mãos de Cristo. Ninguém pode arrancar você das mãos de Cristo. Você entendeu? É por isso que há uma pergunta na palavra que até hoje ecoa. Ninguém responde. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você está preocupado? Com o quê? Com quem? A palavra diz que as nações, não esse seu probleminha aí, as nações da terra, todas, para Ele, para o nosso Deus, são como a gota que sobra dentro de um balde. E você está preocupado com o dia de amanhã? Ele conhece todos os dias da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer todos os dias da sua vida. E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, enquanto existir um mundo, enquanto existir o planeta Terra, eis que estou convosco, até o fim. Nabucodonosor saqueou, destruiu Jerusalém, levou os utensílios do templo. Para quem olhava aquilo, acho que o nosso dizia, imagine que os judeus vendo aquilo, porque o templo para eles era a representação máxima da glória de Deus, para aquele povo. Talvez eles pensassem: acho que agora o nosso Deus foi derrotado. Você imagina que não? Aqueles que ficaram lá vendo aquela destruição, e os filhos deles foram levados cativos como escravos para a Babilônia. Acho que eles pensavam: agora o nosso Deus perdeu. Acho que Nabucodonosor é maior do que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para mostrar quem era maior. O Senhor disse para Nabucodonosor: durante 7 anos, Nabucodonosor, você vai ficar comendo capim lá no pasto. Porque ele achou que porque ele fez aquilo, ele era grande. Ele achou que ele era glorioso. Deus falou: vai comer capim por 7 anos, depois você volta a falar comigo. Depois daquilo, Nabucodonosor, quando depois de 7 anos, o seu entendimento volta, ele escreve: não há Deus como o Senhor. Ele faz o que Ele quer com os exércitos do céu. Não há rei, não há ninguém. Onde está Nabucodonosor? Nem os seus ossos existem mais. O nosso Deus reina soberano no trono do universo. Ele reina, os reinos vão e vêm, os reis se levantam e caem. O Senhor continua reinando sobre o trono do universo. Os céus são o seu trono, a terra o descanso dos seus pés. Você acha que Ele pode ou não cuidar de você? Se você é filho dele, pare de se preocupar. Pare de ficar com medo. Substitua a preocupação, o medo, a ansiedade pela confiança no Pai Celestial. À medida que você prioriza o reino de Deus. À medida
que você, em vez de ficar olhando para o seu problema, diz: hoje tem culto, eu vou cultuar o Senhor, eu vou adorar a Deus. Hoje tem um encontro para oração, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Ao invés de se fechar na sua concha, ao invés de colocar como um avestruz o seu rosto dentro de um buraco na terra e ficar preocupado, e ficar aterrorizado. A palavra diz em Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Repita comigo: em tudo. Meu irmão, isso significa qualquer coisa que acontecer na sua vida, ou que você acha que poderia acontecer, em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, você já vai orar agradecendo. Sabe por quê? Porque o seu Deus é poderoso. Apresentem seus pedidos a Deus. Esse é o remédio para a ansiedade. Infalível. Comece a orar e pensar na grandeza do seu Deus. Se você fizer do reino de Deus a sua maior prioridade, a razão da sua vida, a Bíblia nos mostra que você não vai precisar correr atrás de bênçãos. Sabe o que vai acontecer? As bênçãos de Deus vão alcançar você. Você vai andando, elas vão indo atrás de você, correndo atrás de você. Você nunca leu isso? Deuteronômio capítulo 28, versículo 2. Deus diz, é Deus falando: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você vai andando, elas vão te alcançando. Quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Quem ouve a voz de Deus, anda com Ele. Prioriza o reino dEle, prioriza a vontade dEle. E faz dEle o Senhor da sua vida. Jesus nos mostra, queridos, aqui nesse texto, claramente, que quem vive preocupado com todas essas coisas, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, onde eu vou morar, o que vai acontecer comigo, como é que vai ficar a minha saúde, são os pagãos, são os que não conhecem a Deus, são os ímpios. Claro, eles não têm um Deus para cuidar deles, eles não têm um Deus que diz: estou com vocês todos os dias. Você tem. Se você está em Cristo, você tem. Se você crê em Cristo Jesus, o próprio Deus, Espírito Santo, habita em você. Eu me lembrei hoje à tarde, quando eu meditava nesses versículos, de algo que uma tia minha me contou, a tia Magda. Em 1981, 82, lá na cidade de São Bernardo, a minha avó dirigia um orfanato com dezenas de crianças. Quando eu nasci, meus pais ajudavam lá. Eu morei nesse orfanato. Uma senhora viúva, muito simples, sem estudo. Certo dia, naquele orfanato com dezenas de crianças lá em São Bernardo, não tinha nada para comer. A minha tia disse que ela estava lá nessa manhã. Tinham dezenas de crianças que queriam almoço. Não tinha nada na despensa. A minha avó, a dona Helena Herrerias, chamou todas as crianças. E ao invés de começar a se desesperar, ela falou: agora, crianças, venham aqui que nós vamos orar. E Deus vai enviar o alimento para vocês. Nenhuma igreja sustentava diretamente. Não tinha uma igreja. Aquilo não era um projeto de uma igreja. Deus falou com ela. Ela começou a pegar as crianças na rua e levar para aquela casa e fez um orfanato. Aí você para pensar: como é que Deus poderia resolver esse problema? Tem gente: não, agora vão passar fome. Eles estavam orando, de repente começou uma chuva torrencial e começou a chover. E começou a chover. E começou a chover muito. E chovia e não parava mais de chover. Você já viu chuva lá em São Paulo? Eu sou paulistano. Quem sabe o que é a chuva de São Paulo? Essas daqui são chuvinha de brincadeira, chuvisco. Lá chove assim, em uma hora inundou tudo, está todo mundo debaixo d'água, os carros estão boiando, quando começa a chover para valer. Aí, queridos, aquela casa ficava numa rua que ainda não tinha asfalto em São Bernardo. Sabe o que aconteceu? Eles estavam orando, terminaram de orar e a chuva não parava mais. E aí, de repente, atolou uma Kombi no portão da casa. A Kombi foi passar e atolou. Aí eles estavam olhando, as crianças, vendo o que é aquela Kombi atolada ali. A minha avó só estava esperando a resposta da sua oração, porque ela lançou a sua ansiedade, a sua preocupação, que não era sobre ela mesma, mas por causa daquelas crianças. Uma mulher que aprendeu a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ela não tinha nada, ela não tinha recursos, mas ela buscava o reino de Deus em primeiro lugar.
Preste atenção. Aquela Kombi que atolou ali, havia saído do supermercado, lotada de mantimentos, para fazer entregas de compras, ali em São Bernardo. Ela estava levando compras, alimentos, arroz, feijão, óleo, açúcar, café, tudo que você imaginar. Mas sabe o que aconteceu? Como ela atolou bem na porta do orfanato, e eles tentaram sair, a chuva não parava. E eles tentavam e a Kombi não saía do lugar. Eles falaram, olha, é o seguinte, nós precisamos tirar tudo isso daqui, para ela ficar mais leve, a gente conseguir tirar a Kombi daqui. Aí eles olharam, viram que tinha umas crianças brincando lá, e bateram palmas ali, perguntaram, o que é isso aqui? Ah, é um orfanato. Será que a gente pode doar esses alimentos que estão aqui na Kombi para vocês? Porque nós precisamos tirar a Kombi daqui. Queridos, se Ele cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Se Ele cuida das aves do céu, por quem Jesus não morreu, como Ele não iria cuidar de você, a quem Ele resgatou da morte, do inferno, perdoou e o trouxe para o seu reino de luz e de glória? Meu Deus, pare de se preocupar. Pare de se preocupar. É interessante que, se você quiser abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 10, ou projeta para a gente aí, né? Mateus capítulo 10, na NVI, versículo 29. Mateus 10, a partir do versículo 29. Mas se você quiser abrir, fica à vontade também. Jesus fala algo muito interessante. Para quem pensa que Ele não está sabendo das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus temores, dos seus medos. Jesus diz assim, e com isso eu quero terminar. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Ou seja, esses pardais não valem, financeiramente falando, não valem nada. Uma moedinha, quer dizer, a menor moeda, como se fosse hoje uma moedinha de 5 centavos, a menor que a gente tem. Jesus diz, contudo, preste atenção, Jesus está falando de pardais. Nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Sem a permissão de Deus, nenhum só pardal cai no chão. Nenhum deles morre. Nenhum deles deixa de voar sem a permissão do Senhor. E Jesus diz, olha, presta atenção nesse detalhe, versículo 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você acha que Ele conhece ou não a sua situação? E Jesus diz, portanto, versículo 31, não tenham medo. Repita comigo, não tenham medo. Diga para quem está ao seu lado, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Jesus diz, você vale mais. Você vale mais do que muitos pardais. Aleluia. Aleluia. Você crê que o Senhor cuida de você? Você crê que Ele é poderoso para cuidar de você? Pare de se preocupar, pare de ficar com medo. Davi, sendo rei em Israel, ele escreveu, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem cuida de você é o Senhor. Davi também escreveu no Salmo 27, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Não é o seu pai terreno, ele pode falhar com você. A sua mãe pode falhar com você. O Senhor, não. Davi diz no Salmo 34, temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E no Salmo 55, Davi diz algo muito interessante. Salmo 55, versículo 22. Você deveria grifar esse versículo na sua Bíblia. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Ele o susterá. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele vai sustentar você, e Ele vai cuidar de você. Não é o governo, não é o partido A, B ou C, não é a assistência social, governamental, pública, não é o seu emprego. Está aí, entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Você crê nisso? Busquem, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e
todas essas coisas, o alimento, a provisão para você, o mantimento, o que você precisa comer, o que você precisa beber, o lugar para você morar, as suas roupas, o cobertor, tudo isso o Senhor vai acrescentar. As bênçãos te alcançarão. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Você entendeu nessa noite que você não precisa estar preocupado com nada, que você não precisa estar ansioso com nada? Aquelas crianças no orfanato em 1981, lá em São Bernardo do Campo, a primeira casa em que eu morei foi lá. Não sei se na mesma casa, sei que foi na mesma cidade, acho que na mesma casa. Tiveram um belo almoço, não ficaram sem nenhuma refeição. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. Você acha que a minha avó imaginava o que ia acontecer? Ela não tinha ideia. Ela apenas fez o que a palavra mandou. Coloque a sua ansiedade sobre o Senhor. Lance a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Vou fazer uma pergunta para você. Até hoje, Deus cuidou de você? Então você está achando que a partir de amanhã Ele não vai cuidar mais? Por quê? Porque a ansiedade é isso, é você olhar para trás sabendo que Deus sempre cuidou de você e ficar pensando que a partir dessa meia-noite de hoje Deus vai esquecer de você. Aí Ele diz, o seu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. A sua mãe pode se esquecer de você, o seu pai pode ter se esquecido de você. Ele diz, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Não temas, não temas.